8. Felizes são os simples de espírito. Vimos no último capítulo que a felicidade cristã não é para ser desfrutada apenas no céu, mas agora mesmo, enquanto estamos a caminho dele. Por isso, o povo de Deus deve ser o mais feliz da terra. Moisés cria nisso a ponto de exclamar: Feliz és tu, ó Israel! Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 29. É o Senhor que nos oferece uma existência de realizações, aqui e agora. Com efeito, não devemos, segundo o próprio Cristo, valorizar demais as coisas deste mundo. Mas é muito reducionista a pregação evangélica que projeta somente para a eternidade a felicidade do cristão. A expressão grega Makarios, que já vimos, significa algo como bem-aventurado. Descreve uma felicidade permanente, que não sofre variações. É uma alegria que não pode ser destruída pelas circunstâncias da vida. Jesus disse: A vossa alegria ninguém poderá tirar. João, capítulo 16, versículo 22. É a felicidade que existe mesmo na dor, na perda, na doença e no luto. É o gozo que brilha através das lágrimas, e que nada, nem a vida nem a morte, pode tirar. Paulo, referindo-se a ela, escreveu aos cristãos de Roma: Quem nos separará do amor de Cristo? E segue enumerando uma série de circunstâncias que, à primeira vista, são capazes de derrotar o ser humano. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas estou bem certo de que nada neste mundo poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo. Romanos, capítulo 8, versículos 35 a 39. Jesus prossegue em seu discurso no monte, chamando de bem-aventurados os pobres de espírito. Pobreza, por óbvio, é o oposto de riqueza. E ainda quão ricos são aqueles que possuem o reino. A pobreza de espírito é uma espécie de senha para a entrada em todas as demais bênçãos. Entramos no reino e o reino entrou em nós. Lucas, capítulo 17, versículo 21. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nascemos de cima, do alto, do Espírito. Estamos passando por lutas, mas já estamos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo. Mas o que significa no contexto cristão ser pobre de espírito? Não significa em absoluto pobreza financeira. Francisco de Assis, 1182 a 1226, sacerdote italiano que é considerado santo pela Igreja Católica Romana, foi o patrono daqueles que pensaram que renunciar às riquezas financeiras para viver na pobreza, ou em uma vida monástica, dava crédito ao homem diante de Deus. Outras correntes religiosas dizem o mesmo. Siddhartha Gautama, o Buda, disse que o sofrimento humano tem como uma das causas o apego aos bens materiais. Logo, quanto mais desprendidos fôssemos, mais felizes seríamos. Contudo, a pobreza em si não é um bem, assim como a riqueza, em essência, não é um mal. Uma pessoa pode ser pobre financeiramente e não ser pobre de espírito. A pobreza financeira pode ser fruto da obra do diabo, da exploração, da ganância e da preguiça. Por outro lado, temos visto pessoas abastadas que desenvolvem a virtude da simplicidade e do desapego. Ser pobre de espírito é a nossa verdadeira riqueza. A plenitude de Cristo só pode ser apropriada pelos pobres de espírito. Simplicidade de espírito não significa, por outro lado, ter uma vida espiritual pobre. Jesus, em momento algum, elogia aqueles que são espiritualmente pobres, descuidados com a vida espiritual. Ser pobre em santidade
Verdade, fé e amor é uma grande tragédia. Por isso, o Filho de Deus reservou palavras duras à igreja de Laodiceia. Sei que tu és pobre, miserável, cego e nu. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Tampouco tem a ver com baixa autoestima. Jesus não está falando que as pessoas que pensam menos de si mesmas são felizes. Baixa autoestima não é um bem, mas um mal. Não significa ainda timidez ou fraqueza. Ser indeciso ou frágil emocionalmente não é a virtude da verdadeira simplicidade de espírito. Ser pobre de espírito é a base para as outras virtudes. A primeira bem-aventurança é o degrau inicial da escada. Se Jesus começasse com a pureza de coração, não haveria esperança para nós. Primeiro, precisamos estar vazios para depois sermos cheios. Por isso não podemos ser cheios de Deus enquanto não formos esvaziados de nós mesmos. Essa virtude é a raiz. As outras são os frutos. Uma pessoa não pode chorar pelos seus pecados até saber que não tem méritos diante de Deus. Da mesma forma, ninguém jamais sentirá fome e sede de justiça, a não ser que saiba que carece totalmente da graça. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus. No grego, idioma original do Novo Testamento, há duas palavras para designar pobreza. Penês é o homem que precisa trabalhar para ganhar a vida. Aquele que não tem nada que lhe sobre. É o homem que não é rico, mas que também não padece necessidades. Não possui o supérfluo, mas tem o básico. Já o vocábulo tokos descreve a pobreza absoluta e total daquele que está afundado na miséria. É o mendigo, o indigente, o extremamente necessitado, que não tem nada. Pois essa segunda é a palavra que Jesus usou para definir pobreza de espírito. Feliz é o homem que reconhece sua total carência e coloca sua confiança em Deus. Feliz é o homem que reconhece que o dinheiro, o poder e a força não significam nada, mas o Senhor, sim, representa tudo. Ser pobre de espírito é agir como o publicano. Senhor, compadece-te de mim, um pecador. João Calvino, um dos maiores expoentes do movimento da Reforma Protestante do século XVI, disse: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Grandes personagens tidos como heróis bíblicos rasgaram o próprio coração diante do Deus Todo-Poderoso. Moisés, ao ser chamado por Deus para a grandiosa obra de libertação do povo hebreu da escravidão sob o jugo dos egípcios, reconheceu: Senhor, quem sou eu? Sequer sei falar. Isaías, o célebre profeta palaciano, que confrontou os poderosos iníquos de seu tempo, clamava: ai de mim, estou perdido. Já Pedro, que se tornaria um dos líderes da igreja primitiva, sentiu-se indigno de estar na presença do Messias. Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Por fim, o grande apóstolo Paulo, autor de quase metade do Novo Testamento, e que espalhou o cristianismo no século I, referiu-se a si mesmo nestes termos: miserável homem que eu sou. Ser pobre de espírito é a nossa verdadeira riqueza. A plenitude de Cristo só pode ser apropriada pelos pobres de espírito. Há aqueles que pensam que se pudessem encher suas contas bancárias, seriam ricos. Mas aqueles que são pobres de espírito, esses é que de fato são opulentos. Por isso, foi que, tendo repreendido os cristãos de Laodiceia, Jesus disse à igreja de Esmirna, que subsistia em meio a várias necessidades: conheço a tua pobreza, mas és rica. Ser pobre de espírito é a verdadeira joia que o cristão deve usar.
Primeiro o homem se torna pobre de espírito. Depois, Deus o enche com sua graça e felicidade. Enquanto não formos verdadeiramente pobres de espírito, jamais Cristo será precioso para nós. Enquanto não enxergarmos nossa própria miséria, jamais veremos a riqueza que temos em Cristo. Enquanto não nos reconhecermos perdidos, não buscaremos o verdadeiro refúgio em Cristo. E enquanto não reconhecermos a miséria do nosso pecado, jamais buscaremos o perdão e a graça de Cristo. Aqueles que abrigam sentimentos de autossuficiência e se sentem saciados, jamais terão sede de Deus. Aqueles que se sentem cheios de si mesmos, não poderão ser supridos pelo Senhor. Quem pensa estar são, não precisa de médico, mas sim os doentes. Feliz é o homem que reconhece que o dinheiro, o poder e a força não significam nada, mas o Senhor sim representa tudo. Uma pessoa pobre de espírito não tem nada a exigir, merecer ou reivindicar. Ela se vê desamparada até refugiar-se em Cristo, e não encontra a felicidade até estar firmada na rocha que é Cristo. Somente quando estamos desprovidos de toda a vaidade, acharemos a verdadeira graça. Mesmo sendo um homem reconhecidamente piedoso e que se desviava do mal, qualidades que o próprio Deus anunciou diante de Satanás a seu respeito, Jó suportou um peso enorme de tribulações, angústias e perdas. Além de todos os seus bens, ele perdeu os filhos e a própria saúde, mas não se encontraram em sua boca palavras de lamentação. Ao contrário, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó capítulo 42, versículo 6. Quanto mais graça alcançamos, mais humildes devemos ser, porque somos sempre devedores ao Senhor. Ao mencionar a simplicidade de espírito como condição para recebermos o favor divino, e por extensão a felicidade, o Filho de Deus nos ensina a aquietar a nossa alma e a encontrar o caminho sobremodo excelente. Cristo nos mostra que a verdadeira felicidade está no ser, e não no ter. No dia em que chegarmos a tal compreensão, mudaremos nosso modo de viver e de nos relacionarmos com o próximo e com o Senhor. Então, chegaremos à verdadeira felicidade preconizada por Jesus, a dos simples que herdarão a terra. Ao mencionar a simplicidade de espírito como condição para recebermos o favor divino, e por extensão a felicidade, o Filho de Deus nos ensina a aquietar a nossa alma e a encontrar o caminho sobremodo excelente.